Mateus capítulo 7, verso de número 24. São Mateus capítulo 7, verso 24, a partir do verso 24 até o 29. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, presta atenção nisso, mas não as cumpre, será comparado ao homem que é insensato, que fez a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. A casa caiu e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiravam da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade, mas não como os escribas. Amém? Jesus começa dizendo assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras. E ele fala que há fundamento, né? Dois tipos de fundamento: um sólido e um que não é sólido. Mas ele fala assim: portanto, aquele que ouve estas minhas palavras. Que palavras? Capítulo 6, 5, o capítulo 5, quando ele começa. Ele começa no capítulo 6, 5, 6, capítulo 5 e 6, falar sobre algumas coisas, dando algumas doutrinas. Certo? E as doutrinas de Cristo, que Cristo dá, o povo fica admirado, porque ele começa a ensinar sobre coisas que o povo estava cometendo erros, né? Que o povo não sabia. Então, sobre a morte, sobre o assassinato, sobre casamento, sobre jejuar, sobre orar, sobre ajudar, sobre quem você tem que ser. E muitas vezes a gente busca esse recurso da doutrina, ou a igreja busca esse recurso da doutrina, mais para a carta de Paulo, que a gente às vezes não aplica muito o que Jesus falou. Quem morreu na cruz foi Jesus. O Evangelho fala de Jesus. Toda a Bíblia é inspirada para falar de Cristo. Não que as cartas de Paulo não tenham valor, mas às vezes há algumas doutrinas da Bíblia de Paulo, que são paulinas, que elas divergem um pouco das doutrinas de Cristo. Elas são um pouco diferentes. Tem um som diferente. Quando a gente olha para Cristo, Cristo veio de Deus. Quando a gente olha para Paulo, Paulo veio de Gamaliel. Ele fala: eu aprendi aos pés de Gamaliel. Paulo recebeu conhecimento de Gamaliel. Gamaliel era um mestre, né, judaico, judeu, o judaísmo, e que tinha a doutrina judaica como premissa, né? E Paulo tenta pegar essa doutrina judaica e adaptar ela ao Evangelho, ou a Cristo, ou a igreja. Como a igreja começou a crescer, a igreja precisava de um esqueleto, de uma estrutura para poder fazer o crescimento dela. Paulo começou preocupado com o tamanho da igreja, porque pelas coisas que as pessoas faziam, né? Que elas queriam praticar, que estavam no mundo dentro da igreja, assim, como era lá fora, continuava dentro da igreja, as pessoas não se modificavam. E aí chegava na igreja, queria ser como era lá fora, entendeu? Então ele falava assim: não, peraí, isso não pode. Lá fora, quando vocês eram de lá, vocês tinham um comportamento. Aqui você tem que ter outro comportamento. E Paulo começa a doutrinar a igreja. Só que Jesus já havia falado sobre como tem que ser a igreja. Já havia dito como você tem que ser. Então bastava pegar os ensinamentos de Cristo e repetir, entendeu? Mas Paulo pegou muita coisa da lei, muita coisa que o imperador depois deu para ele, meio que impôs para ele falar,
e colocou como doutrina. Eu não estou dizendo que Paulo que Paulo escreveu é ou não inspirado. A questão, o que é inspirado e o que não é inspirado. O que é um livro inspirado e o que é um livro que não é inspirado. A gente chama alguns livros que são inspirados de apócrifos. Os que são inspirados de santos. Né? Mas qual é o critério? Então você diz assim, esse livro é inspirado e esse livro não é inspirado. Tudo bem? A Bíblia ela é um livro, são uma reunião de livros, e eles não foram escritos na mesma época, e não foram escritos pela mesma pessoa, pelo mesmo autor. Mas a inspiração vem de Deus, para todos eles. É claro que na separação dos livros, provavelmente algum livro ficou fora, deveria estar dentro, e algum livro é uma da série, talvez tenha entrado aqui e não deveria estar aqui. Essa Bíblia, ela é sagrada, mas ela foi mexida e foi modificada. Então foram colocados textos aqui. Por exemplo, uma coisa que o cristão morre de medo. Duas coisas que o cristão morre de medo. Qualquer pessoa que falar algo, acrescentar qualquer texto a esse livro, as pragas do inferno serão acrescentadas também. Qualquer que tirar desse livro, também a parte do céu, o galardão será tirado. Isso não está no original. Foi colocado. Porque havia uma preocupação para que não alterasse o que estava aqui. Aí alguém foi lá e 325, 328 escreveu isso. Outra coisa, qualquer um que profetizar, falar contra o Espírito Santo, comece blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão do seu pecado. Também não está no texto original. E também a forma que a doutrina fala do Espírito também é discutível. Então, se você tem um outro pensamento sobre o Espírito ou sobre o Espírito Santo, porque o que muda é a preposição, né? Se você falar assim, ou é Espírito Santo, você está dizendo uma pessoa. Se você dizer Espírito do Santo, você está dizendo assim, uma referência a alguém que é santo, né? Então, depende de como você puxa o texto, é o que você vai ter a interpretação. Ou seja, se Deus é um só, por que a gente pensa que Deus são três pessoas? Então a gente tem que acreditar na doutrina da Trindade, mas a gente crê em três deuses. Mas o Pai é um Deus, Jesus é um Deus, o Santo é outro Deus. Então, essas coisas que a gente precisa ir com o tempo assimilando e entendendo melhor. Mas a base do Evangelho não pode ser o judaísmo. Começa por aí. Porque Jesus falou sobre as duas alianças. Ele falou assim, olha, a aliança que eu trago, Jesus falou assim, ela é superior. Então, se ele traz algo que é superior, você não pode pegar algo que vale mais e juntar com algo que vale menos. Então, quando a gente pega o Evangelho e traz para o judaísmo, óleo, tal, essas coisas, a gente está pegando o Evangelho e judaizando o Evangelho. A Bíblia tem um versículo para isso que é muito sério. Fala assim, se você escolher a lei, você vai ser julgado pela lei. Ok? Escolheu a lei, vale a lei para você. Aí você tem que decorar a lei, recitar a lei e viver a lei. Você não pode viver de outra forma. Porque quem pela lei será julgado pela lei. Quem pela graça, pela graça. Então se eu escolher a graça, eu vou ter o Evangelho, eu vou ter a justificativa da graça para mim. Mas se eu escolher a lei, eu vou ter que ser justificado pela lei. E a lei não absolve. Entende? Então, o judeu é uma pessoa dedicada, não é como você e como eu. O judeu, ele lê a lei. Com 6 anos, ele pratica a lei. Tem aquela história que eu contei do menino cego. Para vocês verem como é sério essa coisa da lei. Então, o menino entre 6 anos e 13 anos, ele tem que aprender a lei, certo? Tem que ler a lei. Tem que ler a lei para poder aprender. Com 13 anos, ele tem que ir lá no sacerdote e recitar a lei. Até hoje é assim. Ele tem que falar a lei para o sacerdote, decorada, não pode errar nenhuma palavra, nenhuma vírgula. Tem que falar exatamente como é. Então ele fica 7, 8 anos da vida dele decorando a lei. 600 e poucos mandamentos, que não são só 10,
que a lei se desmembra em mais 613, da 623, e ele tem que decorar 613 e recitá depois para o sacerdote. Amém? Então aquele menino que era cego, que soube que na cidade que ele morava, na casa do pai dele, o mais novo, com 14 para 15 anos, ficaria cego, ele sabia, com 6 anos de idade, que ele seria cego. A história conta que esse menino foi estudar. Com 6 anos, tinha recurso, foi estudar, para descobrir uma maneira de tirar a maldição de cima dele, mesmo que ela viesse. Entendeu? Aí ele descobriu, estudando a lei, e descobriu, estudando a Bíblia, que se um profeta maior fosse naquela cidade, aquele mal sairia da cidade. Então teria que ser um profeta maior do que o profeta que lançou a maldição. Entendeu? Quem lançou a maldição foi Josué. E Jesus falou assim: eis aqui quem é maior do que Salomão. Assim, como Salomão é o maior rei de Israel, é um dos maiores reis de Israel, né? Ele estava se colocando assim: eu sou maior do que Salomão. Então, dos profetas, Jesus é o maior. Então ele estudou e descobriu que na cidade viria um profeta, que chegaria um tempo que viria um profeta, e que esse profeta seria o Messias de Deus, que ele seria o maior profeta, tal. Então ele entendeu, estudando a lei, isso. E por isso que ele se colocou naquele lugar, porque ele sabia onde Jesus ia passar. Aí ele se coloca naquele caminho, naquele lugar, daquela forma. Provavelmente a história deixa entender que ele falou para o irmão mais velho. Por isso que o irmão mais velho sobe na árvore, não tem coragem de encarar Jesus, fica no mesmo caminho, na outra ponta, e sobe na árvore. Então Jesus entra na cidade, tudo segue. Sai da cidade, entra na casa do irmão mais velho e cura o problema que tinha na casa, que era a infelicidade na vida amorosa. Havia uma infelicidade no casamento. Então a maldição vai embora e resolve o problema da cidade. Estudando a lei. Então, se você partir para o caminho da lei, você vai ter que estudar a lei para ter que decorar. O evangelho é mais fácil? É mais fácil? É? Na sua opinião? É mais fácil você estudar e decorar 623 textos e viver dentro dele, ou você viver na graça, aprendendo a graça? Vamos ver se é mais fácil, né? Então vamos lá. Por exemplo, o jejum. Na lei tem jejum. Na graça também tem jejum. Né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, pois seguram o seu rosto. Como que é na lei? O cara raspa a cabeça, veste um saco, fica triste e jejua. Todo mundo sabe que o cara está jejuando, o cara está assim, ó. Como que é na graça? Você tem que ficar sorrindo. Está com fome, está sofrendo na alma lá, porque está jejuando, e tem que estar com o rosto rindo. Qual que é mais fácil? Andar assim? Jejuando? Porque quem jejua é porque está buscando alguma coisa, não é? Se está jejuando, você está buscando alguma coisa, né? Na lei também é assim. Só que na lei você pode mostrar que está jejuando, mas fica lá. Tu não tem dó de você. Só que na graça, você está jejuando, porque quem está passando por dificuldade, está com uma agonia, está com uma aflição, você tem que estar sorrindo. Porque se você fizer assim, você está chamando aquele que faz isso de hipócrita. Certo? Por quê? Qual a diferença? Quem sabe? Por que é assim? Porque na graça, quando você pede, você crê que quem vai, para quem você está jejuando, já te deu. Se você já recebeu o jejum, por que você vai se abater? Né? Por que você vai se abater? Então essa é a diferença. Certo? Ó, o cara raspa a cabeça, o cara faz tudo aquilo que eu falei, né? Você tem que fazer como? Você vai fazer o quê? Unge a cabeça e lava o rosto. Para não parecer que você jejua. Você não pode mostrar que jejua, você não pode falar que jejua. Mas na frente a gente vai falar sobre isso de novo. Na lei, eu sou próspero pelo dinheiro que eu tenho. Então, por exemplo, você chega na minha casa, TV de 75 polegadas, em cada parede tem uma, né?
um monte de carro na garagem, eu moro no melhor condomínio de São Paulo, tal. Eu estou na lei. Então você olha para mim, o cara é próspero. Na graça, olha a riqueza sua como que é. Olha a riqueza que você tem na graça. Na lei é assim. Você não tem 10 camelos, você é pobre, então. Eu tenho 18 camelos. Quanto você tem? 9. Ih, eu sou mais abençoado que você. Dá para medir, entendeu? Quem é mais abençoado? Na graça. Não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões roubam, a traça e a ferrugem destrói, mas ajuntai tesouros no céu. Entendeu? Vamos voltar para graça, para a lei. Hã? Está mais fácil que a lei, né? Mas como que você junta tesouro no céu, né? Por isso está mais fácil juntar na lei. Então parece que a graça é mais suave, mas não é tão suave, né? Por que que não pode? Por que o cara, o judeu, pode ter tesouro e a gente não pode? Porque aonde tiver a riqueza do homem, está o coração. O seu coração tem que estar em Cristo. O seu coração não pode estar nas coisas. Então você até pode ter as coisas, mas você não pode. As coisas não podem te ter. As coisas podem ter você. Sabe? Tipo, vamos pro culto? Não, eu tenho que limpar minha casa. Deus me deu uma casa linda, eu vou ficar limpando. Ah, Deus me deu uma BMW. Amém, Jesus. Aleluia. Então eu vou ficar limpando minha BMW. Não pode. Aí Jesus fala de uma doutrina do corpo. Né? Doutrina do corpo. A lei fala da mesma coisa. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Porque se houver luz em você e for treva, serão grandes trevas, né? Serão trevas poderosas. Então está falando assim que você tem que ter um olhar, e a lei fala disso, fala assim que você não pode ter um olhar de inveja. Então você não pode entrar na casa da pessoa e falar assim, nossa, olha a televisão dele da Holanda, olha, né? Tipo, você não pode desejar pela lei, né, o que está dentro da casa do outro. Você não vai desejar a mulher dele, o boi dele, o jumento dele, o cavalo dele, a casa dele, nada. Porque isso é pecado grave diante de Deus, da lei. Aí a graça vem o Evangelho, vem Jesus e fala assim, não, isso é tranquilo, gente, ó, é simples. Como que é? Você tem 2 olhos. Se for treva, todo o seu corpo é treva, está resolvido. Não tem meio termo, né? Você vê a lei e fala assim, olha, você não pode. Então, se eu sou invejoso, estou na lei, tá? Eu chego aqui e faço assim, eu fecho o olho e não vou olhar nada. Vou pecar. Entendeu? Eu sei que o Thomas tem mais do que eu. Eu vou chegar aqui, vou fechar o olho. Então, Thomas, tudo bem? Está de olho fechado? Olha, eu tenho 2 cistos no meu olho. Eu não abro o olho. Para não desejar, porque eu sou invejoso. Só que na graça eu não consigo nem fechando o olho. Porque eu sou assim. Entendeu? Eu tenho inveja. Eu sou invejoso. Aí todo o meu corpo é treva. Então não adianta fechar o olho. Onde é mais fácil? Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras. Olha que difícil que é o Evangelho. Amém? Porque a Bíblia diz assim, ó, possuídos pela inveja. Quem sabe o que é possessão? Você sabe o que é possessão? O que é possessão? Você sabe? Se a Bíblia diz assim que você e eu podemos estar possuídos pela inveja, inveja não é sentimento. Inveja é o quê? Demônio. Por isso que o corpo vira treva. Viu como que a graça é? Na realidade, na graça, as coisas têm nome. Na lei fica... Bom, vamos resolver. Aí fala de outra coisa na lei, né? Na lei fala assim, ó, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. A graça também fala. Ninguém pode servir a 2 senhores.
Ou há de odiar a um e amar ao outro, que se devotará a um e desprezará o outro, não podereis servir a Deus. E aí, na tradução original desse texto, diz Mamon, Senhor das riquezas, que na realidade é o Deus ou o príncipe desse mundo. Ou você ama a Deus, ou serve a Deus, ou serve o diabo. O satanismo, que é longe da macumba, longe de um monte de coisa que a gente pensa aqui, que é o satanismo mesmo, o seguidor de Satanás, né? Ele é bem forte, porque o diabo, o Satanás, os caras não aceitam ninguém pela metade. Diz que a macumba é igual, diz que o outro é igual, mas o cara vai na católica, vai na macumba, vai na cristã, vai na macumba. Né? Eu já falei da irmã que ia de quarta-feira na macumba. Então, tem gente que vai na cristã e vai na macumba. Já está assim. Tem católico que vai na igreja, de manhã, à noite está na macumba. Né? Então, ou os caras são igual, da mesma igreja, os dois, né, que está lá, um está aqui é o mesmo, ou o cara está sendo dois senhores. Mas o diabo, o Satanás, que é o mais certo de falar aqui, ele não quer dois senhores. Ou você me serve, ou você não me serve. Então, não dá para ter dois senhores. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras, foi o que ele falou lá atrás. Ele está falando assim, Silvio, não dá para ter dois senhores. Então vamos trazer isso para os nossos dias e falar assim, como não dá para ter dois senhores, a gente faz 12 dias de campanha para ter uma casa. 12 dias de campanha para 12 meses de bênção. Vagabundo, né? Preguiçoso, porque 12 dias para 12 meses, não é nem 10% de um mês. Se fosse 36 dias seria 10% do ano. Ou 10% de cada mês estaria dando, né? Porque o judeu tem uma coisa chamada ano sabático. Ele trabalha 10 anos e dá um ano para Deus, sabia? O judeu faz isso, ano sabático. Tira o ano sabático, vai adorar a Deus, vai servir Deus com as ofertas, com o dízimo dele. O judeu faz isso. Quando eu fiz isso, eu virei vagabundo. Trabalhei 10 anos, quando eu dei um ano para o Senhor, virei vagabundo. Eu estava fazendo um ano sabático. Eu não consegui fazer mais. Mas a primeira vez que eu fiz isso, nossa. E percebe? O judeu consegue. A gente não consegue. A gente não pode ter dois senhores. Ele fala assim, mamon. Por quê? Porque a riqueza é um problema do crente. É um problema do ser humano. O ser humano acha que só é alguma coisa se ele ter. Se ele não ter, ele não é. E Deus quer o ser. Deus quer que você seja. Ser. Deus não quer que você viva o ter. Porque o ter vai te obrigar, ok? A buscar as coisas. Vai te colocar numa roda que o mundo vive lá fora. A gastança de ter. Você nunca vai estar contente. Isso eu falo não dá. Essa mesa não dá. Essa TV já está pequena. Essa janela eu já não quero mais ela assim. Aí você começa, sabe? Você vai, o ter, o Senhor, a riqueza, aí você vai na igreja para buscar o ter. Nunca o ser. E ele diz assim, por que eu junto tesouro no céu? Porque busco primeiro o reino de Deus. Quando eu busco o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. A lei só dá garantia assim, se andardes na minha presença, a lei fala, e ser perfeito, estas bênçãos te seguirão. Então o cara está na lei, perfeito, a lei, as bênçãos de Deus seguem ele. Alcançarão, virão sobre ele. Mas se desobedecerdes um versículo, um tio da lei, as maldições te cercarão. Imagina, o cara está fazendo tudo certinho, errou uma vírgula, veio a pancada. Ela perde tudo. Por isso que os amigos de Jó chegam na casa dele e falam assim, você está em pecado, você perdeu seus filhos, você perdeu seu dinheiro, a posição que você tinha na cidade, você está leproso, está doente, aí com úlcera pelo corpo, você está desgraçado, Jó, você pecou. E Deus se ofendeu, porque mexeram com Jó, julgaram Jó, que também é uma das coisas que mais existe no nosso meio, juízes, né? Então, dois senhores não dá para ter. Outra coisa que a lei não trata, mas a Bíblia, o Evangelho, ele não trata do externo, mas trata do interior, trata, que não, pelo menos eu não me lembro da lei falar sobre isso, talvez até seja um erro meu, mas
eu não lembro. Não andeis ansiosos. Chama-se solicitude da vida. Aí a Bíblia fala: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer, quanto a vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para o céu. Aí manda olhar para o céu, comparar com as aves e tal. Qual de vós poderá, com a sua preocupação, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Você pode fazer isso? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Se Deus assim veste a árvore do campo, quando existe e amanhã, hoje existe, amanhã acaba, é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça de novo, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos perto do dia de amanhã, pois amanhã se preocupará com cada dia. Para cada dia passa o seu mal. Solicitude da vida. Besteira, né? Só que o problema da preocupação, da ansiedade, é que ela faz mal para você. A Bíblia está falando assim: olha, cuida disso, porque isso vai fazer mal para você. Pensa assim: se você ficar preocupado, o problema vai continuar. Não vai? Se você ficar preocupado, ansioso, você não tem certeza se você vai comer ou vai ter aquilo que você está procurando, certo? Então a Bíblia está falando assim: ó, você não tem certeza disso, mas não fique ansioso. Por que, gente? Quem sabe? Por que eu não posso ser ansioso? Se você ficar ansioso, você vai fazer o quê? Se você ficar ansioso, vai fazer o quê? Morder os dedos. E você? Cai os cabelos. Vai comer? E você? O que você vai fazer se você ficar ansioso? Vai comer? E você, Ana? Vou comer, vou gerar. E você, Thomas? Eu vou comer e vou vomitar ainda. Meu Deus. A história dele. Ok? Já não tá bom, né? Aí você faz o quê? Quando eu fico ansioso, eu descarrego energias dentro de mim. Eu mexo com o meu metabolismo. Eu coloco uma carga, um peso sobre os meus órgãos, sobre cada célula minha. Eu modifico a queima, né? É como se tivesse um fogo e eu mudasse a temperatura do fogo para queimar. Eu já disse, né? Dentro de nós são furinhos, né? Não grandes como esse, mas são furinhos. Eu faço com que as coisas comecem a cair em outro lugar. Percebe que quando você está ansioso, já começa a ter dor de cabeça, dor de estômago. Aí você quer comer, quer queimar, aí já não, né? Estraga. Aí a gente fala assim: olha, não andeis ansiosos. Eu posso andar ansioso, gente? Eu posso ser ansioso? Eu posso ou não? Não. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Onde eu estou ouvindo praticar? Ah, eu estou assim, pastor. Ah, eu sou assim, pastor. Eu sou assim. Não, você não é assim. Não é para ser assim. Você só é assim na lei. A lei deixa você ser ansioso. A lei deixa você ser um monte de coisa. Mas a graça, ela te proíbe. Fala, ó, tem que praticar. Só que a lei é assim: praticou ou não? Morre. A graça é assim: não praticou hoje? Pratica amanhã. Te dá uma chance. Ou uma oportunidade. Você não fez hoje, Thomas? Faz amanhã. Aquele que ouve e pratica estas minhas palavras. Evangelho é para praticar, gente. O que quer dizer praticar? Quem sabe? Por que eu pratico? Para eu pegar forma. Para eu ter forma. Forma do quê? Senão eu vou ter forma de geleia, né? De barril, botijão de gás. De areia. Hã? De areia. Forma de areia? É igual na casa.
Você leu, né? Ah, tá. Isso é o alicerce, a gente chega lá. E aí? Então, ou eu tenho forma de barril, ou eu tenho uma outra forma, ou eu vou ter que praticar. Praticar quer dizer o seguinte: você fez hoje, Yolanda? Não, não fiz. Então amanhã você faça. Você fez hoje, Tito? Ah, pai, não fiz. Então amanhã você faça. Legal. Fez hoje, dona pastoreira aí? Fez hoje? Fez hoje. Então amanhã você faz mais um pouco. Pratica. Não preciso fazer tudo de uma vez. Na lei é severa, tem que fazer de uma vez, deixar de uma vez. Na graça eu posso lutar com isso. É por isso que Paulo fala assim: olha, eu sou um homem desgraçado, maldito, porque eu tento fazer o bem, mas tem uma lei no meu corpo, no meu membro, que me obriga. Entende o que é obrigar? Que me obriga a fazer o mal. Amém? Então assim, eu tento, mas a lei me obriga, entendeu? Então, se eu for optar pela lei, a lei vai me obrigar a fazer o mal. Olha que coisa absurda. Mas quando eu tenho a consciência de que eu não deveria ter feito ou feito mais, ou estas coisas que estão aqui, eu começo, não posso ser ansioso, não posso ter o Senhor, os olhos não podem ter inveja, não posso ter o coração na riqueza, eu não posso jejuar mostrando que eu jejuo. Então, quando eu começo a entender, lembrar dessas coisas na minha mente e o que eu tenho que fazer, então, existe uma lei dentro de mim, diferente da lei que está lá, a lei da graça, dizendo assim: olha, é voluntário, não é obrigatório, mas tem que praticar. Se Deus vê você errou hoje, e você está praticando para não errar de novo, Deus fala assim: bom, esse daí está tentando praticar. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Amém? Ou seja, na graça eu tenho a todo momento uma oportunidade. Na lei eu sou obrigado. Entendeu? Ou seja, não andeis ansiosos. Todo mundo sofre de uma ansiedade. Ou alguma ansiedade. Ou todas. Ou todas. Mas você tem que... Por quê? Porque a ansiedade é a porta para um monte de doença. E uma das doenças que a ansiedade traz, quem sabe qual é? Depressão. Né? A depressão, ela tem estágio. O primeiro estágio é ansiedade. Certo? Por que eu tenho ansiedade?